Meus queridos irmãos, amigos, a companhia de vocês é sempre muito importante, é sempre benéfica, saudável, salutar, sempre bom tê-los aí conosco. Finalmente nós estamos aqui no capítulo 4 do livro do IBAD. Aqueles que têm esse livro estão acompanhando, estão aqui em sala de aula, estão em casa, estão dentro de uma igreja, estão na informalidade do seu lar. O capítulo 4, ele vai tratar sobre Canaã, a terra que mana leite e mel. E nós temos aqui na página de número 43, para sua apreciação, você que está acompanhando, como disse em loco, o livro Edições IBAD, é o curso médio em teologia, e nós estamos trazendo elucubrações, estamos trazendo expressões, estamos trazendo informações acerca da matéria de geografia bíblica, transitando em cima desse livro formidável, dessa instituição de ensino, que é o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. E a Canaã, a terra que mana leite e mel. Bom, a história da nação de Israel está intimamente ligada à terra prometida. Como se diz Schwantz, que é um erudito, a história de Israel se desenvolve numa terra específica. Tem marcas de sua localização geográfica. A promessa foi feita por Deus a Abraão, de constituir uma nação, e foi atrelada a promessa de possessão de uma terra. Qual terra? Terra de Canaã. E a partir do livro de Shemot, o livro de Êxodo, a palavra Shemot, Êxodo, quer dizer saída, onde eles têm a saída libertária da terra de Mitzraim, que é a terra do Egito. Essa terra é tratada como uma terra que mana leite e mel. Ou seja, uma terra onde haveria abundância, uma terra produtiva. Então, quando você escutar na Bíblia a expressão ler na Bíblia, melhor dizendo, ou alguém pregar sobre essa questão, o povo hebreu foi para uma terra que mana leite e mel. Então você sempre vai chegar à seguinte definição: uma terra abundante e uma terra produtiva. Essa é a expressão que está casada com a expressão terra que mana leite e mel. Então, durante, digamos, toda a existência como povo, os israelitas têm reivindicado a posse de sua terra, e entender os aspectos geográficos de Canaã nos levará a uma melhor compreensão da história da nação israelita e, consequentemente, uma melhor compreensão dos textos bíblicos. Aquilo que eu tenho batido desde a nossa primeira aula, desde o nosso primeiro encontro virtual aqui, a compreensão da geografia bíblica, ela vai nos ajudar hermeneuticamente falando e exegeticamente falando. Por que eu estou batendo muito nessas expressões exegese e hermenêutica? Porque uma compreensão plena, lúcida, pedagógica, bíblica, da geografia bíblica da terra da promissão, da terra de Canaã, a terra da Mesopotâmia, nos dará uma compreensão geral dos textos que estão na palavra de Deus. Então essa compreensão da geografia, como funcionou, como que é, como que se deu, é de fundamental importância para que você compreenda e faça uma, digamos, mais lúcida, e não só mais lúcida, mas a correta interpretação da palavra de Deus. Terra de Canaã. O nome Canaã se refere ao quarto filho de Cã, claro. E os povos cananeus, no caso, primariamente foram chamados por seus descendentes que habitavam o litoral palestinense. Canaã é o nome mais antigo do que conhecemos hoje por Palestina. Canaã, falou em Palestina hoje, a primeira coisa que você pensa é aquele naco ali da faixa de Gaza. Mas na realidade, Antigo Testamento, quando atrela-se ao filho de Cã, nós vamos ver todo esse litoral palestinense,
ou seja, região ali também do mar Mediterrâneo. Antes que Israel invadisse e conquistasse essa região, ela já era conhecida como Canaã. Lembramos que o termo aqui é usado, invadir a terra e conquistar a terra, na realidade foi uma promessa de Deus dar essa terra para o povo hebreu. Sempre foi a mão do Eterno, a mão de Hashem, que levou o povo à conquista plena dessa terra. Textos egípcios ugaríticos e de outros povos atribuíam à região o nome de terra de Canaã. Esse nome é antiguíssimo no caso. É importante observar que nem todos os cananeus foram descendentes de Canaã, já que houve no decorrer da história a mistura e o estabelecimento de muitos povos naquela região, conforme afirma um teólogo erudito também chamado Schultz, que antes ali não era só os cananeus, mas outros povos também, como nós já tivemos em outras aulas, outros momentos, aquela região que compreende a antiguíssima também Mesopotâmia. Assim a gente pode compreender a grande variedade de povos que dividiam aquela região. Dessa forma aprendemos que o termo cananeu poderia se referir tanto a um descendente de Canaã, no caso neto de Noé, como também a um morador daquela mesma região. Então tudo que morava ali, todo o povo, toda pessoa que ali morava, que ali habitava, ou era sedentário, ou era nômade da região, era chamado de morador de Canaã, portanto um cananeu, não só o neto de Noé, no caso. Nesse outro aspecto importante, relevante, é que terra de Canaã, terra de Israel e Palestina são termos usados para a mesma região, ou seja, aquela mesma região. Os palestinos dizem que são deles, no caso. Não, a mesma região é usada para ser chamada terra de Canaã, terra de Israel e também Palestina. Nós vamos compreender isso mais à frente também. Os que têm esse livro que eu estou citando do Ibad, você vai encontrar na página de número 45, Canaã no Antigo Testamento e algumas ali das suas principais localidades. Você observa nesse mapa do lado esquerdo, está o Mar Grande. A expressão Mar Grande, todas as vezes que você encontra ela na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é uma referência ao Mar Mediterrâneo, que banha, digamos assim, toda a costa de Israel. Vamos colocar dessa forma. Então, na página 45, você encontra as principais cidades ou localidades que compreendiam a região de Canaã. E esse mapa está na página, como eu falei, 45, que você pode dar uma olhada depois. Página 46 do mesmo livro, a localização de Canaã. Existe muita dificuldade em se demarcar geograficamente a terra de Canaã, conforme afirma um teólogo chamado Note. Não é de fácil fixar a designação da região em estudo. Isso se deve em parte ao fato que a história que ali se desenvolveu só em raras oportunidades chegou a abranger toda a população em questão e em parte a complexidade da própria área. Essa é uma dissertação do teólogo chamado Note. Então, apesar das dificuldades que encontramos, podemos confirmar que essa região ela fica entre o Líbano ao norte e o Negueb ao sul e o Mar Mediterrâneo a oeste e os desertos da Síria e de Moabe a leste. Inclui atualmente os estados de Israel, Jordânia e Egito. Então, se você pegar o mapa como um todo, dar uma análise geográfica, lá em cima está o Egito, aqui do lado esquerdo está o Mediterrâneo, lado direito a Jordânia, pedacinho da Síria, lá em cima após a Jordânia. Quando eu citei aqui Moabe ao leste, por exemplo, Moabe é hoje a Jordânia moderna. Amon e Moabe, que eram filhos de Ló, filhos incestuosos de Ló, vocês conhecem bem a historicidade, sobrinho de Abraão, eles se estabeleceram
evidentemente hoje na região que compreende o país chamado Jordânia. É importante também salientar que os limites de Canaã sempre foram dinâmicos, ou seja, de tempos em tempos eles eram alterados. Toda hora os limites de Canaã estavam em alteração. Havia um dinamismo, digamos, de mudança de fronteiras naquela época. E de acordo com as conquistas ou derrotas político-militares. Então eram mudados de acordo exatamente com essas questões. Vencia, perdia, vamos mudar aqui a fronteira e assim por diante. Sobre essa questão, um teólogo explica que no tempo de Salomão, por exemplo, as fronteiras de Israel dilataram-se consideravelmente. Depois da morte dele, claro, contudo, as possessões hebraicas elas foram diminuindo até serem absorvidas pelos grandes impérios. Observe, frisando esse ponto, quando Salomão era rei, a palavra Shilomon, Hamelech Shilomon, rei Salomão, ela quer dizer pacífico, essa palavra pacífico, porque até o nome dele carregava um perfil profético. Profético em que sentido? Que durante o seu reinado de 4 décadas, de 40 anos, não houve praticamente guerra no Oriente Médio. Tinha paz no norte, tinha paz no sul, leste, oeste e assim por diante. Não foi atirada uma flecha, digamos, contra Israel. Muito pelo contrário, o Hamelech Shilomon, o rei Salomão, ele faz centenas, dezenas de alianças com reis. Por isso tantas esposas ele teve por causa do resultado de suas alianças. E já que teve tanta paz, tanta hegemonia do monarca, praticamente todas as nações em redor servindo Israel com madeira, principalmente construção de templo, com pedra preciosa, o comércio era pujante com a nação hebraica. Então o que aconteceu? Salomão ampliou as fronteiras de Israel. As fronteiras se tornaram, como o texto aqui do livro diz, flexíveis. O país cresceu. Claro que depois, morte de Salomão, conquistas, houve ganhos, houve perdas até de terra, até de fronteiras. A luta naquele local, como todo mundo sabe, é a questão da luta pela Eretz. Eretz é um termo hebraico que quer dizer terra. A luta ali naquela região sempre foi e sempre será por causa da possessão da terra. Outros nomes de Canaã também. Durante a história, Canaã irá receber vários nomes, dentre os quais destacamos Canaã como um todo. Primeiro nome, Palestina, Terra da Promessa e Terra Santa. O nome Palestina, ele aparece, por exemplo, 4 vezes nas Escrituras, mais precisamente no Antigo Testamento, em Êxodo 15:14, Isaías 14:29 e 31, Joel 3:4. E esses nomes, Palestinas, é um dos nomes dado a Canaã. Lembrando que o nome Palestina é a forma grega do termo hebraico Pilashtim. Pilashtim, em hebraico, quer dizer Pelishim, e designava originalmente o território povoado pelos filisteus na província, na planície, melhor dizendo, litorânea. Então, observe, palestinos, conforme a designação, é justamente o povo filisteu. Tanto é que você sabe que na Palestina, hoje conhecida como faixa de Gaza, é Gaza uma das cidades mais importantes dos filisteus, principalmente no Antigo Testamento. Você vê a época de Sansão, por exemplo, a expressão Gaza aparece toda hora e assim por diante. E foi no século I depois de Cristo que o vocábulo palestino passou a designar todo o território habitado pelos judeus. E segundo o teólogo Andrade, no período neotestamentário, o historiador Flávio Joséfo cognominou todo o território israelita de Palestina, e foi assim até a fundação do Estado de Israel, em maio de 1948. Todavia, na atualidade, o nome Palestina também é usado para fazer referência aos territórios ocupados
pelos árabes, justamente o que nós falamos da faixa de Gaza, e também poderíamos citar a Cisjordânia, a Transjordânia, que são territórios hoje, atualmente, habitados majoritariamente por árabes. Lembrando que hoje a maioria dos árabes que habitam dentro do território de Israel vivem em paz com o povo judeu. Um abraço e até a próxima aula, nosso próximo encontro.